Há alguns milênios, quando não havia cidades ou reinados e o novo mundo não era sequer um rumor, uma onda começou a se formar sobre o nosso continente. Uma aldeia aqui, um povoado ali. Era uma onda modesta no início, mas aos poucos ela crescia. Pouco se sabe dos primeiros brasileiros. Não há registros de que língua eles falavam ou que deuses cultuavam. Ainda se discute quando o ser humano primeiro pisou neste recanto do hemisfério ocidental e por onde ele chegou. Século após século, a onda humana ganhava vulto e feições. Espraiou-se das fraldas do Oceano Atlântico até as matas fechadas da Amazônia e dos prados do sul às encostas da Cordilheira dos Andes, até encobrir o lombo de terra continental que viria a se chamar Brasil. Se a gente encontrasse ela, sei lá, um fragmento assim, isolado, pouca coisa a gente poderia dizer sobre esse achado, né? Mas a gente está encontrando esse tipo de material em todas essas quadrículas que estão sendo escavadas aqui atrás, né? Com uma profundidade considerável. A gente só consegue entender uma peça se a gente consegue relacionar ela com um conjunto. Aqui a gente consegue ver o ponto de impacto onde o lascador bateu e aí a peça se desprendeu do bloco, né? E a gente tem aqui uma coisa que a gente chama de bulbo, que é justamente o impacto gera uma protuberância e fica com esse formato. O lascamento de pedra ele segue princípios que tem a ver com a física, né, das forças e dos materiais que estão sendo lascados. E tem variações de como então você vai usar as diferentes técnicas. Então, por exemplo, se a gente pensar uma ponta grande dessas, né, para você conseguir lascar uma ponta tão fina como essa, né, e tão comprida, sem quebrar ela no meio, é muito difícil. E acho que isso mostra, é um bom exemplo de como os grupos pré-históricos eram complexos, né, tinham tecnologias avançadas, tinham um conhecimento vasto do ambiente que eles viviam, né, dos recursos que eles podiam explorar. A produção de uma ponta de flecha, na verdade, não passa só pela questão do lascamento, que por si só já é muito complicado. Ela passa também por questões de reconhecimento de território, para a obtenção da matéria-prima mais adequada para esse lascamento. Então, conhecer as fontes, né, os locais onde você tem essa matéria-prima disponível. E o que a gente vê também são só as pontas líticas, mas isso vai todo com um conjunto que envolve a haste, o arco, né, se for uma ponta de flecha. Se for uma ponta de dardo, envolve o propulsor, que você também tem que fazer. Então, na verdade, são tantos elementos, no fim a ponta é o que sobra para nós arqueólogos. Os instrumentos de corte, para cortar o bicho, para trabalhar a madeira, não sei o quê, eles fazem com as matérias-primas que estão num raio de 2 km, quartzo ou quartzito.
tem algumas coisas de sílex, mas são muito raras. Sílex era uma matéria importada, diria. Então a gente encontra muito pouco e encontra retalhos de instrumento. E a gente não encontra os instrumentos, que eram precisos demais. Caçador-coletor é um conceito que isso que é interessante. Ele foi criado para definir sociedades etnográficas, principalmente, e não sociedades arqueológicas, né? Não culturas arqueológicas. Então, a arqueologia, a partir do século XX, pegou emprestado esse conceito da antropologia para explicar determinados contextos arqueológicos, né? Mas esses arqueólogos, eles achavam que a floresta, o ambiente tropical, não ofereceria alimento suficiente para uma população se sustentar se não houvesse agricultura, né? A falta da agricultura, ela sempre foi também um importante marcador para definir sociedades caçadoras-coletoras, né? Essa é uma ideia que a gente tem, né, como se caçador-coletor fosse necessariamente um grupo de pessoas que vive exclusivamente, primeiro, né, que vive primordialmente de caça e menos da coleta, e o que a gente sabe hoje pelos trabalhos etnográficos, na verdade desde a década de 70, que tem muitos grupos que a gente chama de caçador-coletor, mas a base principal da alimentação é coleta, né, e a coleta envolve normalmente, né, um conhecimento e uma interação com o ambiente do entorno muito íntimo, muito próximo, para você saber o que coletar e o que não coletar, aonde vão estar esses recursos, né? Então você não aprende isso do nada, né? Normalmente a gente tem esses trabalhos da etnografia, a gente sabe que assim, isso é passado de geração a geração, né? E uma outra coisa é essa questão de pensar sempre como caçadores-coletores, como grupos de alta mobilidade, conhecido no senso comum como grupos nômades. Na verdade, a gente tem, né, grupos que se movimentam no espaço, mas não necessariamente estão abandonando um território e ocupando uma outra área. Eles se movimentam numa área conhecida. Aqui no meio, vamos controlar isso aqui, porque o que a gente acha? Que esse pacote de 40 centímetros seria o pacote normal de deposição desse material maçangana, e que aquilo é uma feição, um buraco que eles cavaram, alguma coisa. A gente tem uma visão da história, a gente pensa na história da humanidade como uma coisa que aconteceu em várias etapas, né? Nós fomos durante milênios, a gente vivia na Idade da Pedra, éramos caçadores-coletores. Aí a gente inventa a agricultura, começamos a viver em aldeias e depois em cidades, aí vem a Revolução Industrial e estamos aqui hoje no antropoceno, como dizem, né? Estamos numa época de uma profunda crise ambiental e social no planeta. Para o Oriente Médio, ela não funciona bem para as Américas, na minha opinião. Como é que a teoria social tradicional iria olhar para isso? Esses caras eram atrasados, não conseguiram nem fazer esse ciclo de se transformar em caçadores-coletores para agricultores. Mas na verdade a gente tem que inverter essa conversa, porque essa transição para a agricultura, ela foi uma coisa, do ponto de vista da quantidade de trabalho que você tem que colocar, era uma decisão ela não é uma decisão vantajosa, é muito mais legal se você pudesse escolher, né, limpando, é muito mais interessante ser caçador-coletor do que agricultor. Eu acredito que essas ideias, elas estão baseadas muito mais em concepções políticas e ideológicas do que propriamente em dados científicos. E eu penso que a arqueologia, ela tem um papel fundamental, ela pode ser uma ferramenta poderosíssima para a gente fazer uma crítica dessa concepção política, ao mostrar, ao tentar entender como populações têm vivido e ocupado regiões tropicais e equatoriais, como é o caso aqui da Amazônia, ao longo de milênios. E uma questão importante, que eu acho que é uma questão chave que entra nessa conversa, é o que eu chamo de manejo da abundância. Ao contrário de um fazendeiro neolítico lá da Palestina, do Crescente Fértil, né, do Oriente Médio, que estava andando na Síria, né, andando de um lado para o outro, né. Quer dizer, a agricultura faz sentido em contextos como esses, de ambientes muito sazonais, ou com não vou dizer que eles sejam menos produtivos, mas com uma produção mais restrita. Mas em lugares como os trópicos, por exemplo, não faz o menor sentido. Então essa transição nunca ocorreu.
De acordo com o que aprendemos na escola, o Brasil demorou muito para ser ocupado. Os nossos antepassados teriam partido da Ásia rumo ao leste, atravessando a América do Norte e finalmente chegando por aqui há, no máximo, uns 12 milênios. Só que quem conta essa história se esqueceu de combinar com a ciência. Pesquisas recentes no Brasil e em outros países do continente americano derrubaram o consenso. Mas quando, como e por onde chegamos por aqui? Bem, essas perguntas desafiam até hoje a nossa arqueologia. Sem dúvida, eles vieram da África para cá, porque a África, há cerca de 130 mil anos atrás, passou por uma seca muito grande que originou os desertos. E é conhecido que os povos que lá viviam pegavam então os barcos e iam para o mar para pescar, para ter comida. E as correntes e os ventos trazem da África aqui para o Nordeste. O que parece mais plausível, sobretudo levando em conta as proximidades morfológicas com a parte ocidental do Pacífico, é que tenha vindo a partir da Ásia. Então, teria dois caminhos principais nesse caso, um que seria pelo oceano, outro pela terra, subindo pelo Estreito de Bering, que em vários momentos, há mais de 2.000 anos, era imerso. Então, isso bate, porque nessa época estava acabando a glaciação, não é? O gelo já estava voltando a retroceder para o Polo Norte. Mas ainda o mar estava bastante abaixo do nível atual. Então, você, entre a Sibéria e o Alasca, você tinha uma ponte de terra, né, que nós chamamos de beringia, né? Então era perfeitamente factível que as populações siberianas, né, num movimento normal de expansão populacional, tenham chegado à América através da beringia. Na Ásia, antes de ter essa população que tem hoje, que nós chamamos de mongoloides, né, o olho esticado e tal, né, também tinha uma população similar aos australianos de hoje. Nós criamos aí um modelo de ocupação da América, que a gente pôs um nome pomposo, do qual eu me arrependo até hoje, que nós chamamos de o modelo dos dois componentes biológicos. Primeiro vieram os paleoamericanos e depois vieram os ameríndios. Nós estamos falando de datas, a primeira migração, nós estamos provavelmente falando de alguma coisa aí por volta de 14.000 anos. Então, o fato de que os primeiros americanos tinham uma morfologia craniana, um aspecto craniano, né, muito diferente dos índios atuais. Você pode explicar isso de duas formas. Uma forma é a nossa, é dizer, é diferente, porque isso está associado a duas migrações que vieram da Sibéria. Já devem ter saído de Lagoa Santa quase 300 esqueletos, dos quais pelo menos 100 permitem serem medidos. Lagoa Santa, gente, é uma situação muito especial. Você não tem nenhum outro lugar no continente inteiro que tenham essas variáveis em Lagoa Santa. Você teve uma densa ocupação entre 11.000 e 7.000 anos. Os homens que habitavam a região tinham por hábito sepultar os seus mortos dentro de abrigos e cavernas,
E esses abrigos e cavernas, por serem calcários, promovem uma excelente conservação do material. O nosso enredo começa há muitos milênios. Para remontar a história dos fundadores de nosso país, recorremos a esses obstinados pesquisadores. Ora com pás e raspadeiras, ora com a tecnologia do carbono 14 e do DNA, esses detetives da antiguidade estão rastreando as nossas pegadas perdidas. As investigações estão longe de terminar, mas as centenas de sítios já encontrados pelo continente nos oferecem indícios de um Brasil bem mais antigo do que a ciência ou qualquer um de nós poderia supor. Mas o arqueólogo, ele está interessado principalmente no uso do estudo da morfologia craniana como uma ferramenta para fazer inferência de ancestralidade. Saber quem que era ancestral de quem que era descendente de quem, para a gente poder contar essa história do povoamento, que é o que no fundo a gente está interessado, né? O que acontece é que essa morfologia de Lagoa Santa, há 10 mil anos atrás, ela ocorria em diversas partes do mundo nessa mesma época, né? E quando você compara a Lagoa Santa com a Europa, há 10 mil anos atrás, por exemplo, esses crânios são extremamente parecidos também. Isso quer dizer que se eu fizesse o exercício contrário, fizesse uma análise onde eu só tenho os crânios de 10 mil anos da Europa, e não tenho Lagoa Santa, e comparo com as populações atuais, os crânios da Europa há 10 mil anos atrás também são mais parecidos com os australomelanésicos de hoje do que com os europeus atuais, né? Isso mostra que, na verdade, essa morfologia que a gente observa aqui em Lagoa Santa é o que a gente chama, né, no jargão, de uma morfologia generalizada, né, uma morfologia que ainda não se diferenciou. Mas a verdade verdadeira, por assim dizer, é que a morfologia craniana não é o melhor indicativo para você fazer esses estudos. E o marcador por excelência de ancestralidade é o DNA, particularmente, né, os marcadores neutros, né, que são justamente os marcadores que se usam, por exemplo, para fazer um teste de paternidade, né? Ninguém vai, você quer saber fazer um teste de paternidade, sair medindo o crânio por aí, ainda que, naturalmente, o crânio de um pai e de um filho vão ser mais parecidos entre si do que entre dois indivíduos aleatoriamente escolhidos na população. Todos os estudos que foram feitos até hoje, 99% das vezes indicam uma grande homogeneidade genética, né, dos grupos nativos americanos. E essa grande homogeneidade genética que, na verdade, contrasta com a informação morfológica de uma ampla diversidade, né? Aí que está, vamos dizer assim, a incompatibilidade, ou pelo menos, né, à primeira vista, alguma incompatibilidade entre os dados genéticos, que apontam para homogeneidade, uma única entrada, uma única migração, e os dados morfológicos, que apontam para uma grande diversidade, transformação ao longo do tempo, e potencialmente mais de um estoque biológico entrando aqui. Tem muitas pesquisas, né, sendo feitas no Brasil, a gente tem vários dados novos, bastante relevantes, para entender esse contexto tanto na América do Sul quanto especificamente no Brasil, né? E acho que, assim, né, para começar a conversa, uma coisa muito clara é que essa data antiga, né, ou o que se convencionou a definir como o limite cronológico, né, para a ocupação da América do Sul, como 12 mil anos, isso já está ultrapassado. Acho que uma questão que reforça muito isso, né, é a quantidade de sítios que a gente tem, né, por volta de 12 mil anos, em vários lugares da América do Sul, e a diversidade cultural apresentada por esses sítios. Essa diversidade, ela não surge do nada, ela não surge de um dia para o outro, né? Ela envolve um processo, provavelmente um processo longo, né, de adaptação a ecossistemas distintos. Então, a gente tem necessariamente que pensar, né, em talvez diferentes levas, né, de migração, de chegada na América do Sul, com certeza anterior a esses 12 mil anos. O quanto anterior, né, quão longo esse processo, é uma outra discussão, mas talvez seja essa a discussão do momento. Porque, evidentemente, que esse domínio de novos ambientes, ele se dá por uma expansão demográfica natural. Não tem esse negócio assim, vamos migrar para o Piauí, vamos migrar para a Patagônia, vamos migrar para a América. Isso não existe, né? O que existe é uma expansão natural da população humana, né,
E na medida que vai ocorrendo essa expansão, você vai ocupando os novos nichos ecológicos que a paisagem te coloca à disposição, né? Em 2012, a gente deu início a uma colaboração com esse grupo do Max Planck em Iena para tentar extrair o material. E na verdade no começo eles estavam extremamente céticos da possibilidade de se encontrar material genético, né, nesses esqueletos, e para surpresa de todos apareceu algum DNA nesses ossos, né? E a partir daí a gente resolveu fazer uma grande amostragem para poder investigar se de fato a gente conseguiria extrair DNA nuclear, né, que é o DNA que você consegue de fato fazer estudos com mais certeza. E no ano passado a gente conseguiu extrair DNA de pelo menos 8 indivíduos da Lapa do Santo. Então tem 8 indivíduos da Lapa do Santo para os quais a gente conseguiu extrair o DNA antigo pela primeira vez. Nós que temos interesse em entender como se deu a evolução morfológica humana moderna, né, uma vez que a gente tenha esses dados de DNA, a própria informação de DNA, além dessa questão da relação de ancestralidade, ela também vai ajudar a gente a entender melhor o que aconteceu, quais foram os processos responsáveis por essas transformações morfológicas que ocorreram no crânio humano e que são tão claras para todos nós, né? A gente pensar a arqueologia como história indígena, né? Então, quando a gente está falando de arqueologia, não importa, eu estou falando de 10 mil anos, eu estou falando de 5 mil anos, na verdade eu estou falando da história dos povos originários, dos povos nativos do Brasil. Então, acho que isso é relevante para a gente entender que existe uma trajetória específica dos grupos que ocuparam e ocupam hoje ainda, né, o território chamado de Brasil, né? Então existe uma história prévia, existe uma história aí de 12 mil anos ou mais, né, que a gente tem que entender, que a gente tem que valorizar para entender a nossa situação, para a gente entender o contexto atual desse país que a gente vive. Agora, é verdade que existe um hiato entre essas coisas muito antigas e quando a gente começa a ter sítios arqueológicos facilmente reconhecíveis em grande quantidade, que é por volta de 12 mil anos. Então, tem o hiato no meio aí, que é uma coisa que precisa de explicação. A gente não sabe se é um problema da preservação dos sítios, que talvez tenham sido todos erodidos ou fortemente soterrados por conta de um evento climático muito intenso que teve nesse intervalo, entre 26 mil e 18 mil, você tem uma coisa chamada último máximo glacial, com mudanças climáticas globais de grande amplitude que podem ter contribuído para esses sítios terem sido erodidos ou profundamente enterrados, e talvez por isso que a gente não encontre sítios desse período, encontra os mais antigos e encontra os mais recentes, é uma possibilidade. Nossos antepassados são famosos pelas ferramentas que fabricaram. De fato, no seu kit de sobrevivência há de tudo um pouco. De pau e conchas a ossos e até presas de animais. Mas sua ferramenta mais duradoura é mesmo a pedra lascada. Com ela, nossos ancestrais fabricaram armas, raspadores, furadeiras e adornos. Mais recentemente, os pesquisadores descobriram que o universo tecnológico dos caçadores-coletores é bem mais complexo do que se poderia imaginar. Cada cultura talha a pedra como bem entende. E com o castigo do tempo, são esses artefatos líticos que ficaram para contar a sua história, que é também a nossa. Os arqueólogos hoje sabem que no Brasil dos primeiros ocupantes, você é o que você lasca. Lá no Tocantins, né, eu tenho trabalhado lá desde 2005, o que a gente tem discutido um pouco é que a gente teria aí uma ocupação do Planalto Central, então você pega Serranópolis, Serra da Capivara, o Tocantins, o norte do Peruaçu, tem elementos semelhantes relacionados à tecnologia lítica. Então o que a gente tem de certo? Por volta de 12 mil anos você tem, para o leste da América do Sul, ou seja, vulgarmente conhecido como Brasil,
você tem pelo menos 3 tipos de cultura material. Com isso eu quero dizer o quê? Basicamente, 3 tipos de tecnologia de lascamento de pedra. Seria a tradição Imbu, que é um pessoal que pega para o sul do Brasil e vai para a Argentina, entra na Argentina e Uruguai, que eram os caras que lascavam, entre outras coisas, né, lascavam pontas de flecha dessas clássicas que você costuma ver, bonitinhas, ponta de flecha com aquela basezinha para colocar haste. Daí tem um outro grupo que vai do Nordeste de Pernambuco e entra Brasil adentro, vai até Goiás, Mato Grosso, né? Que a gente chama de tradição Itaparica. A única coisa reconhecível enquanto artefato, ou seja, uma coisa que tem uma forma definida, são uns raspadores, vamos chamar assim, né? O nome que se dá para isso, meio não muito técnico, é lesma. Por quê? Parece uma lesma mesmo. E tem a terceira, que seria o que a gente chama de Lagoa Santa, por falta de outro nome. Esse pessoal de Lagoa Santa só pegava cristais de quartzo, iguais a esses que você vende para vender na feira, produtos esotéricos, aqueles cristais de quartzo, e lascava o cristal de quartzo, sem nenhuma preocupação em fazer nada formal. Eles só estavam interessados nas lasquinhas afiadas que saíam. Ou seja, é uma terceira maneira absolutamente diferente de lascar, e por isso que a gente chama de uma terceira tradição. E você não precisa necessariamente caçar usando uma ponta de pedra. Você pode caçar usando uma madeira afiada, um bambu, a zarabatana, boleadeira, armadilha. Pode associar alguns desses métodos com veneno. Então, só o próprio fato de você fazer uma ponta de pedra para caçar já nos diz muito sobre a identidade desses grupos. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar é o seguinte: se todo mundo descende da mesma população Clovis, né, que veio pela América do Norte, que fazia umas pontonas enormes, né, teoricamente para caçar bisão e mamute, o que não é verdade. Já viram que na verdade essas pontas eram artefatos multifuncionais, podiam servir como faca, ou seja, que nem um canivete suíço, mas tudo bem. Esses caras vindo da América do Norte e tal, teria dado tempo deles perderem totalmente essa tradição que eles tinham de lascar pontas grandes e ao mesmo tempo se transformarem em 3 coisas absolutamente diferentes em 1500 anos? Não tem explicação para isso. Não tem nenhuma explicação parcimoniosa para isso. Por quê? Porque você tem que dar tempo para que essa diferenciação cultural aconteça entre grupos. Então não é que de um dia para o outro você resolve então fazer uma lesma, ou é que de um dia para o outro você então cria uma ponta de flecha. Esses artefatos, na verdade, eles nos dizem sobre verdadeiras visões de mundo diferentes. São visões de mundo que têm a ver com a parte lítica, sim, que é o que a gente estuda, mas que provavelmente se refletem em outros âmbitos de um cotidiano pré-histórico ao qual nós, arqueólogos, não temos acesso. Até 10, 15 anos atrás não tinha provas arqueológicas bem estabelecidas, sem contestação nenhuma. Às vezes, confusões de pedras lascadas, talhadas, com pedras naturais quebradas. Santelin provocou, pela qualidade dos dados obtidos, uma nova abordagem livre. E o que está muito legal de ver atualmente no Brasil, essa abertura científica e psicologicamente científica sobre uma antiguidade forte. Quando saíram as primeiras datações de Santa Helena, foi para todo mundo uma provocação a pensar de um outro jeito. A gente sacudiu a árvore cronológica essa árvore cheia de preconceito norte-americano sobre a antiguidade
dos povoamentos da América, ou o preconceito das rivalidades profissionais que existem. Já dá para ver que no Nordeste, no Piauí, as últimas pesquisas no Piauí mostram uma antiguidade semelhante à antiguidade de Santa Helena. E novos, mostra de uma maneira arqueológica incontestável. Estamos falando de escavações bem comprovadas, bem datadas, tudo isso. Então imagine que nesse período de 27 mil anos atrás, o homem teve essa capacidade de trazer daquele grande esqueleto de ossos gigantescos, sabendo que essa fauna extinta, que é a preguiça gigante, ela possui milhares de ossículos, osteodermes. Esses ossículos que existem lá no sítio, alguns deles foram transformados, eles foram desbastados, foram polidos e foram perfurados. Ele se apropriou também através de transformando um pouquinho desses ossos para ser o seu próprio ornamento. Esses sítios mais antigos, eles não têm, nas camadas realmente que são bastante antigas, não tem artefatos formais. Então, por exemplo, não tem pontas de flecha, ou não tem lesmas, não tem realmente nada que você veja e diga, nossa, isso, sem sombra de dúvida, foi feito por um grupo humano. Então, um exemplo interessante para a gente pensar essa complexidade e tentar sair um pouco desse cabresto dos artefatos formais líticos é, por exemplo, a questão daquele osteodermo trabalhado que foi encontrado nos níveis mais profundos de Santa Helena. Então, aquilo nos dá uma pista também. Bom, a indústria lítica é um pouco tosca, talvez, não tem artefatos bonitos como as pontas de flecha, mas isso não quer dizer que eles não tivessem também uma complexidade tecnológica, um conhecimento do ambiente, da exploração daquele ambiente, dos recursos que aquele ambiente oferecia. No maciço calcário do Garrincha foi escavada na década de 80 pela doutora Eniede Guidon e a equipe, e eles encontraram, na época, dentro da caverna, 2 dentes humanos que foram datados pela técnica de radiocarbono entre 12 mil e 15 mil anos. Então, seriam vestígios bem antigos, em termos de vestígios humanos mesmo, antrópicos. Os dentes tinham uma característica interessante, eles são semelhantes a esses que foram encontrados depois, anos depois, com a continuidade das pesquisas, e o que tem de interessante é que são dentes do tipo arcaico. Continua sendo sapiens, mas é um tipo que tem os ossos do crânio um pouquinho mais espessos. Na entrada também da caverna do Garrincha, a doutora Eniede Guidon encontrou esse fragmento de osso do crânio, é um fragmento de parietal humano, e ele é mais espesso. Ele foi analisado e identificado como um osso do tipo arcaico. Então a gente tem para a região, além dos sítios arqueológicos com fogueiras e pedras lascadas, com idades de 50 mil anos, a gente tem vestígios humanos, de ossos humanos, entre 12 e 15 mil anos. Nós temos também datações extremamente antigas, datações de carbono 14, nós chegamos até 58 mil anos, que é o limite máximo, mas por termoluminescência nós temos datações que vão até 100 mil anos. O carbono 14 ele é um nuclídeo cosmogênico. Ele é formado por interação da radiação cósmica com a atmosfera terrestre. Então ele é formado lá no alto da atmosfera. O carbono 14 se mistura ao oxigênio, ele vira monóxido de carbono, depois ele vai virar dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono vai ser absorvido pelas plantas na fotossíntese
e vai passar a fazer parte da estrutura da planta. Quando a gente se alimenta das plantas e cada organismo se alimenta do outro, existe o ciclo do carbono, a troca de carbono entre os organismos vivos. E quando a gente morre, a gente para de trocar carbono com o meio ambiente. A partir desse momento, não existe renovação de carbono 14, só decaimento existe. Então, por ser um nuclídeo radioativo, ele decai com uma meia-vida conhecida, a gente pode estimar o tempo que leva para ele chegar àquela quantidade que a gente mediu agora. Então, é através da medida da concentração isotópica hoje, num organismo, que a gente calcula o período de tempo decorrido e faz a datação. O que pode dar errado é se a interpretação dos resultados for feita de maneira equivocada, se a escolha do material for feita de maneira equivocada, se a manipulação desse material não levar em consideração qual é a fração de carbono original que se deseja datar. Então, na verdade, o fundamento da datação é a parte inquestionável. O resto todo pode dar errado à medida que a pessoa não sabe o que está fazendo. Quando a gente fala o mais antigo, sempre vai ter alguém que vai achar amanhã ou já achou ontem, você não sabe, uma coisa mais antiga. São perguntas que são, vou dizer, irritantes, né? Podemos dizer que tem coisas antigas e tem coisas que foram encontradas, enterradas, porque elas foram feitas antes que a acumulação da terra, que se faz aos poucos, tivesse chegado no lugar dela. Então a gente sabe, por exemplo, que se você encontra uma pintura na base da parede, que essa parede foi depois aterrada, então ela é anterior ao aterramento. Então tem, particularmente no Piauí e Minas Gerais, alguns locais nos quais você tem essas coisas enterradas. E aí você consegue saber que foram enterradas há pelo menos tanto tempo, vários milhares de anos, por exemplo. Temos até um sítio na Serra do Cipó, na qual a gente sabe que umas pinturas foram feitas antes de e depois de. Aí dá uma pressão muito grande. Na Pedra Furada achamos blocos caídos no solo com 27 mil anos. Quer dizer, se ele caiu com 27 mil anos com figuras, essas figuras foram feitas antes. A datação mais antiga que nós temos para pinturas aqui é da ordem de 28 mil anos. O que mostra que eles começaram a pintar aqui no mesmo momento que começaram em outras regiões do mundo. Não sabemos o que os caçadores-coletores contavam uns aos outros em torno da fogueira. Muito menos que lições uma geração repassava para a próxima. Mas uma coisa é certa: desde o início do povoamento dessas latitudes tropicais, os brasileiros sempre gravaram suas histórias. Das paredes rochosas de seus abrigos, criaram-se as primeiras galerias das Américas. Ora abstrata, ora repleta de detalhes da fauna e da flora que os cercavam, a pintura rupestre é o retrato não falado de um país em formação. Então o que a gente percebe que se pensa que inicialmente os povos pré-históricos iniciaram, né, o seu código, enfim, a sua produção, fazendo os bichinhos, enfim, a natureza, os peixes, animais, necessariamente não. E a gente vê que exatamente no Peruaçu nos mostra o contrário. Os caçadores faziam as grandes figuras abstratas, coloridas, com 2, 3, 4 cores até. E os mais recentes, possivelmente já ceramistas, agricultores e horticultores, desenhavam os animaizinhos pequenos e, a princípio, de você vendo com os nossos olhos, uma pintura mais tosca, com pouca elaboração temática, vamos dizer assim.
Aqui, principalmente, a gente vê que ele não colocou esse pigmento na rocha com o dedo, como tem em alguns sítios, né? Então, ele elaborou alguma espécie de pincel, nem que seja um pequeno graveto, enfim, para depositar esse pigmento com essa delicadeza de traço. Para além disso, esse indivíduo também, ele observa com uma riqueza de detalhes bem interessante a natureza. Tem algumas pinturas que a gente observa o detalhe da galhada do veado, do casco, enfim, é um sujeito que está em constante observação desse meio e tem completo domínio da característica, digamos, morfológica desses animais. Ele conhece esses animais, ele interage provavelmente com esses animais e ele também os representa com uma riqueza de detalhes incrível. A linguagem escrita demorou muito a chegar por aqui, mas aonde quer que fossem, nossos ancestrais representavam o seu mundo, com tinta, argila ou picotada em pedra dura. Sua arte sobrevive nos paredões de granitos de Minas Gerais e nas cavernas da Amazônia. Diferente de nós, os primeiros artistas brasileiros não distinguiam entre o útil e o belo. Com traços por vezes ousados, outras vezes cheios de delicadeza e com tintas extraídas de plantas e minérios, eles desenhavam todo um universo, onde o mundano se confundia com o sagrado. É esse universo que exploramos no próximo episódio de Arqueologias em busca dos primeiros brasileiros.